Fala, rapaziada, estamos chegando aqui para mais um Cara a Cara no seu Expresso 1923. Você sabe, antes de cada rodada do Campeonato Brasileiro, a gente recebe um especialista do nosso adversário para falar um pouco do momento aí do nosso rival da hora. E nesse fim de semana, você já sabe, o Vasco vai ao Sul, vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional. O Inter que estava mal antes da Copa do Mundo de Clubes, mas que depois desse retorno tá bem, engatou vitórias aí, já subiu na tabela. E o Vasco, pelo contrário, terminou ali num viés aparentemente de alta, mas desde que a Copa do Mundo de Clubes se encerrou, o Vasco ainda não venceu. Jogo sempre muito difícil lá no Beira-Rio. A gente lembra que ano passado o Vasco venceu, né? Se não me engano, derrubou até o Cudê. Mas enfim, muita coisa para a gente falar sobre esse jogo, sobre o nosso adversário. E para falar do Inter, vou trazer ele aqui, o meu amigo Lucas Dalenogari. É esse mesmo nome, Lucas? Isso mesmo, Lucas Dalenogari. Salve, salve, João. Muito prazer, muito obrigado pelo convite aí. Cara, tô ansioso para esse jogo de domingo, tá? Porque a expectativa de um público bem legal lá no Beira-Rio. Essas vitórias do Inter aí empolgaram o torcedor e já vai ser uma amostra do que vai ser a quarta-feira, jogo de Copa do Brasil contra o Fluminense, né? Então o Inter tá tendo uma sequência de muitos jogos no Beira-Rio. Boa, boa. Lucas, passa um pouco aqui do teu trabalho aí na cobertura do Internacional, teus canais, onde é que a gente pode encontrar você aí, o seu trabalho. Passa aí para nossa galera. Todas as minhas redes sociais são @dalenogol, igual o Dalenogari aqui, só que com gol no final. E eu trabalho na Rádio Inferno, que é @Inferno Meu Destino em qualquer rede social. E a Rádio Inferno, cara, é um veículo identificado com o Inter, pioneiro nesse segmento de jornalismo identificado. A primeira do sul do Brasil, primeira rádio dedicada a um clube no sul do Brasil. Desde 2010 a gente acompanha o Internacional no dia a dia. Boa, Lucas. Então, vamos para o papo aqui de campo e bola primeiro. O Inter sempre começa, né, a temporada, pelo menos a nossa visão daqui do Rio e tal, como um dos favoritos. O Inter está sempre lá. O Inter é um dos favoritos e tal, vai para as cabeças, tem sempre ali um elenco que me parece interessante, como é o. Você vai saber, obviamente, falar melhor aí das lacunas, o torcedor está sempre insatisfeito. Mas o Inter é sempre, inclusive esse ano foi apontado por muita gente como um dos favoritos ali a brigar pelo título. Não começou bem o campeonato, está retomando agora. O Inter que está vivo na Copa Libertadores vai jogar contra o Flamengo, estaremos com o Colorado. E na Copa do Brasil vai jogar contra o Fluminense, estaremos também com o Colorado. Mas nesse domingo não, esse domingo sem grandes amizades. Mas fala para mim um pouquinho do panorama do Inter nessa temporada. Como é que tem sido até agora? Ô, João, sabe por que o Inter todo ano é apontado no início do ano pelo jornalismo brasileiro, de uma maneira geral, como favorito para o Campeonato Brasileiro? Porque todo final de ano, quando a gente só tem o brasileiro para disputar, o Inter joga o futebol 3.0, né? O Inter, quando só tem o Campeonato Brasileiro, cara, chega, vai longe. Ano passado foi meio assim, né? Pô, não ano foi um passado grande primeiro turno. E depois arrancou. E depois foram 16 jogos, 17 jogos de invencibilidade ano passado no Campeonato Brasileiro. É muito louco, é muito jogo sem perder, cara. Esse ano, cara, o Inter deixou o Brasileirão muito de lado, muito mesmo. O Inter focou totalmente no Campeonato Gaúcho no início do semestre, porque fazia muito tempo que o Inter não ganhava o Gauchão. E aí o Inter conquistou o Campeonato Gaúcho, começa o Campeonato Brasileiro. O Inter começa o Brasileirão pegando Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, sabe? As 8 primeiras rodadas a gente já enfrentou também Grenal, Corinthians, Botafogo, Fortaleza, muito time bom, um atrás do outro. Isso prejudicou o Inter, principalmente porque tinha jogos decisivos da Libertadores e o Inter foi muito nítido que o Inter deixou o Brasileirão de lado. Isso levou o Inter para a zona de rebaixamento, né? A gente passou os 30 dias na zona de rebaixamento. Mas a gente sabia, quer dizer, pelo menos eu sabia, né, que seria questão só de voltar o campeonato e o Inter teria a sequência mais tranquila do Brasileirão para o Inter, que era pegar dos 4 jogos antes do Fluminense, 3 são em casa. E aí a gente já venceu o Vitória, a gente já venceu o Ceará, a gente acabou de vencer o Santos fora de casa, né? Que o Inter conseguiu parar o Neymar, que é um jogador muito diferenciado, e agora tem esse jogo contra o Vasco, que é provável que o Inter poupe alguns jogadores. Ah, é? É provável que isso aconteça. O Inter tem um desfalque certo, que é o Vitão,
tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Então, pode ser que o Gabriel Mercado apareça, mas eu acho difícil porque é um jogador que ficou 9 meses parado, já tem 37 anos, rompeu o LCA no passado, num momento muito bom dele. Gabriel Mercado é um cara muito identificado com a torcida e talvez o Inter possa, uma ou outra peça ali, botar alguém para não é nem descansar, é não correr o risco de lesionar antes do jogo contra o Fluminense. Tá certo. E assim, perspectivas para o futuro, a torcida colorada está confiante em algum título para essa temporada? Vê essa possibilidade? Campeonato Brasileiro impossível, né? Campeonato Brasileiro impossível. Aí a gente tem as duas Copas. O Inter tem uma missão muito difícil na Libertadores, passado pelo Flamengo. Só que depois de passar pelo Flamengo, se o Inter passar, o chaveamento abre o caminho. E final é jogo único, entendeu? Agora, a Copa do Brasil, cara, o Inter tem um problema com a Copa do Brasil. O Inter é alérgico, assim, tem uma dificuldade. Eu até gostei que a gente pegou o Fluminense. Ganhou a primeira e depois... E eu até gostei que a gente pegou o Fluminense, que tu pega uma equipe que, primeiro, tem o histórico recente de 2023 aí, que a gente deu uma vida pros caras, que é inacreditável, né? Inacreditável, hein, meu amigo? Inacreditável o que vocês fizeram realmente. Um bagulho que isso aqui, hein? Não tem explicação, tá? Muita gente aí no Rio, eu sei que culpa o Ener Valencia, mas ele não é o único culpado. O Kudê... mas a gente culpa mesmo. O Kudê, lá no Rio de Janeiro, o Samuel Xavier foi expulso e o Kudê tirou o Arangues e o Alan Patrick ao mesmo tempo. Uma coisa que não pode acontecer. O Inter perdeu totalmente o meio-campo, perdeu a chance de reter a bola e garantir a vitória, ou até tentar mais um ataque, e chamou o Fluminense para cima. O Fluminense, com um a menos, pressionou e fez um gol com um cano lá no Rio de Janeiro. E sem contar que o René entregou uma bola lá e entregou outra aqui, né? Mas, cara, pega o Fluminense agora na Copa do Brasil, e aí, pô, quando é contra time do G12, assim, o Inter vai bem, cara. O problema é o Inter foi eliminado nas últimas Copas do Brasil, não foi pelos grandes. O Inter foi eliminado pelo América Mineiro, o Inter foi eliminado pelo Globo, pelo Vitória, sabe? Chega a ser traumática, assim, às vezes, a Copa do Brasil para o Internacional. Então, é um título que eu acho que eu consigo confiar mais em chance do Inter passar o Flamengo e ganhar e disputar o título da Libertadores do que a Copa do Brasil. Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que você apontaria hoje de ponto forte do Internacional e ponto fraco do Internacional no que diz respeito a campo e bola ali, do time do Roger? Cara, o ponto forte é muito nítido, é o Alan Patrick. O Alan Patrick é muito, muito, muito diferente, cara. O Alan Patrick é um cara muito inteligente. Não sei se tu viu o gol do Inter contra o Santos. O passe que ele dá, ele recebe a bola, ele tem pouquíssimo tempo para pensar, ele já sabia o que ele ia fazer, né? Ele domina e já bate e já pifa. O Alan Patrick é um cara que ele pode fazer um gol de falta, ele pode arranjar uma jogada individual, a dribles, entrar na área e pifar alguém ou fazer o gol. Ele bate de fora da área. Tipo assim, é um cara muito, muito... É um camisa 10 completo, sabe? Então o Alan Patrick é o ponto forte do Inter. E as laterais? As laterais do Inter hoje, com Alexandro Bernabei e também com o Brian Aguirre, dois argentinos que jogaram juntos no Lanús, esses caras, eles estão jogando demais, assim, eles são, junto com o Alan Patrick, dois caras essenciais para o funcionamento da ideia de jogo do Roger. Boa. E o ponto fraco? Fala aí o ponto. Como é que faz gol nesse Internacional? Bola aérea, geralmente tem umas dessas. Minha preocupação para esse jogo é justamente que o Vasco tem o Verratti. O Inter sofre algumas vezes na temporada com a bola aérea e, além disso, a gente está tendo um problema. O grande problema do Inter, na verdade, é a dupla de volantes. Os dois fizeram um grande jogo contra o Santos, Thiago Maia e Bruno Henrique. Só que o problema o Bruno Henrique, ele não jogou 90 minutos nenhuma vez no ano. E ele é o titular. O Thiago Maia, desde que rolou a possibilidade dele ir para o Santos, ele meio que largou, assim, sabe? Virou um jogador que a torcida que sempre gostou muito dele, até por tudo que ele fez aqui durante as enchentes. O Thiago Maia é um cara que ficou muito marcado aqui no Rio Grande do Sul, porque ele foi para o meio da água, literalmente. Ele resgatou uma senhora, tem uma imagem que rodou o Brasil, né? Ele resgata uma senhora de dentro de um prédio, a casa dela é inundada e ele carrega ela nas costas para cima do barco e tal. Então o Thiago Maia é um cara que, assim, a cidade foi muito grata a ele. Só que daí, depois da possibilidade dele ir para o Santos, jogar com o Neymar e tal, cara, ele decaiu muito. Olha só, fazer uma última pergunta.
O Inter tem fama de levantador de defunto, porque o defunto tá vindo aí, hein? O defunto tá vindo com tudo. O Inter é um necromancer do futebol brasileiro, né, cara? É impressionante, meu. O Inter tem essa fama. O Inter, se tu for pegar os pontos corridos do Campeonato Brasileiro, cara, eu aposto que o Inter vai ter larga vantagem contra a maioria do G12, assim, tá ligado? Ou até se fizer uma pesquisa, o Inter contra os 6 primeiros colocados do Brasileirão, jogando enquanto eles estão lá em cima, assim, eu acho que o Inter vai ter um aproveitamento muito bom. Agora, o aproveitamento do Inter contra o Z4 nunca é bom. Ou quem tá brigando para não entrar ali. Tipo, se tu tá em crise, o Inter é um baita adversário para tu enfrentar, historicamente. A gente, eu posso lembrar que, por exemplo, todo torcedor brasileiro que não é colorado, quando a gente lembra do Campeonato Brasileiro 2020-21, vai lembrar do jogo do Inter contra o Corinthians, Edenilson impedido e tal, né? E aí todo mundo, né, evidentemente, o Inter perdeu ali o título do Campeonato Brasileiro. Mas se tu perguntar pro torcedor colorado onde que o Inter perdeu, né? Perdeu pro Sport. E rebaixou o Vasco por isso também. Ali foi o jogo. Ali o Wendel, cara, meu Deus, eu não vou nem falar o que eu penso, senão o YouTube vai derrubar teu vídeo. O Wendel, ele deixa o jogador do Sport passar por ele e, cara, com, sei lá, 11 minutos de jogo, posso estar enganado, mas era primeiro tempo. Ele decide puxar o cara sendo o último homem, fazer o pênalti. Expulsão, né? E ser expulso. O Inter tinha time para ganhar do Sport, o Inter tava voando, cara. Dá para virar o jogo e golear ainda. E aí depois o Marcelo Lomba acha que a bola passou por cima do gol e passou pela linha, e ele para de bracinho aberto e a jogada segue e o Inter toma o gol. Então o Inter tem essa fama, cara, de ressuscitar morto, assim. Isso é brabo. Olha aí, torcida vascaína. Ânimo aí, ó, que o defunto tá chegando lá no Beira-Rio. Ano passado conseguimos uma vitória. Muito tempo que o Vasco não vencia no Beira-Rio. Venceu ano passado. Vamos então aqui para o cara a cara. E antes que o pessoal aqui que vai aparecer nos comentários comece a reclamar, aqui não tem uma pretensão científica, não, meu amigo, de falar o certinho. É mais uma resenha para a gente saber quais são as impressões aí dos nossos camaradas sobre os jogadores deles, sobre os nossos e tal, para a gente fazer aqui essa resenha só para ter uma pimentinha. Mas vamos lá. Você disse que o Inter pode poupar jogadores. E aí você vai falando pelas posições, posição a posição. Imagino que o Inter vai num 4-2-3-1. Então teremos aí um esquema mais ou menos espelhado. O Vasco deve fazer alguma variação, mas dá para encaixar essa escalação do Vasco também num 4-2-3-1. Vamos começar do gol. Rocher e Léo Jardim. Rocher é um bom goleiro, mas o Léo Jardim também é um bom goleiro, meu amigo, e é o que salva muitas vezes o Vasco. Eu não sei qual é a sua avaliação aí do Rocher, se você gosta muito dele ou não. Eu gosto muito. Eu acho que dá para dar um empate aí nessa posição. O Brasil está bem servido de goleiros, essa é a realidade. Eu acho que o Léo Jardim é muito bom goleiro. Tem um ponto também que a gente já viveu momentos assim, quando o Inter estava passando por um período ruim, teu goleiro sempre é o destaque, né? Tu é atacado pra caramba, né? Só que, tipo assim, isso não tira o mérito do cara, né? Mas o Léo Jardim é muito bom goleiro. O Rocher, cara, ele passou muito tempo lesionado, porque primeiro ele teve uma lesão no joelho, e aí ele ficou fora, né? E quem jogou a maior parte do ano no Inter foi o Antony. E aí o Rocher volta na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Recuperado de lesão, ele faz umas defesas absurdas contra o Flamengo, e numa delas, não lembro que acho que é o Juninho, atacante do Flamengo, tá cara a cara com ele, e ele tá no chão depois de ter feito uma defesa já, e a bola sobrava no pé do Juninho, ele botou a mão, não só na frente da bola, mas na frente do pé do Juninho, e ele tomou um chute e quebrou esse osso aqui, ó, o quarto metacarpo da mão. Ele quebrou a mão para defender uma bola. Então, é um cara muito dedicado. E ele voltou agora, depois da parada do Mundial, e voltou muito bem, voltou em alto nível. O Inter teria perdido se não fosse ele contra o Vitória. Fez defesas impressionantes. E ontem, cara, foi um jogo que ele teve uma bola que ele saiu meio esquisito, assim, na hora de sair de soco, não pegou, não tirou bem, e o Inter quase tomou um gol, mas ele contou com a sorte, a bola bateu na trave, na cabeça do Bernabé e não entrou, e depois, um dos últimos lances do jogo, o Neymar, quase no bico da pequena área, tem uma bola na feição que, acho que se ele perdeu 3 daqueles gols na carreira dele, foi muito, na canhota ele dá um foguete, a bola passa no meio dos dedos, assim, do Rocher, chega a pegar na ponta dos dedos quando ele vai fechar a mão.
bate na trave, volta em cima da linha e ele consegue pular a tempo, pegar a bola. Então é o goleiro que tem aquela aura, sabe? Que quando ele não tá bem, ele tem sorte. Dá sorte. Mas eu acho que o empate cabe porque são dois ótimos goleiros. Boa. Lateral direita, Brian Aguirre e PH. Paulo Henrique é um dos poucos jogadores, e aí acho que falo por muita gente, não por todos, mas que ainda tem alguma confiança da galera por uma questão também muito física. O Vasco é um time lento e o PH é um cara altamente intenso, é o jogador do nosso time mais rápido, é atualmente no Campeonato Brasileiro o jogador que mais venceu duelos. Ele é o único que atingiu a marca de 100 duelos vencidos. Tudo bem que vários desses duelos é ele perdendo a bola e depois ele recuperando e consertando a própria merda que ele fez. Mas eu vou defender o empate aqui pro meu PH, porque depois vai ser um inferno o resto desse cara a cara, hein? O Brian Aguirre, ele vive uma fase, cara, que é impressionante. É impressionante. Ele na Libertadores, ele fez gol lá no Gran Parque Central contra o Nacional. Ele contra o Bahia, na Fonte Nova, o Ener Valencia faz o gol, mas faz porque o Brian Aguirre é meio pancada da cabeça, sabe? Ele pegou um chute do lado direito da grande área, assim. Ele pegou um chute à toa e deu uma paulada, a bola fez uma curva e o goleiro soltou no pé do Ener Valencia, mas ele tem muita qualidade e também é um cara que se entrega demais fisicamente. Acho que aí cabe um empate, porque eu acho que o PH é bom jogador. Boa, empatezinho no gol, empatezinho na lateral direita. Agora leva tudo, meu amigo Lucas. Tua dupla de zaga, tu pode escalar tu e mais um que é melhor que a do Vasco. Qual que é a dupla de zaga do Inter nesse jogo, provável? O Inter não vai ter o Vitão, né? O Vitão tomou o terceiro cartão amarelo, então é provável que o Inter jogue com Vitor Gabriel e Cleiton Sampaio. Porque o Inter tem outro bom zagueiro, que é o Juninho. Só que o Juninho é canhoto, dificilmente, e o Vitor Gabriel também, dificilmente a gente vai jogar com dois zagueiros canhotos. Então o cara que é o reserva do Vitão, do lado direito, ali é o Cleiton Sampaio. O Cleiton Sampaio não é assim, ele é muito ruim. Mas é que comparado com o Vitão para mim hoje é, tipo assim, top 5 melhores do Brasil. Ele joga muita bola, é há bastante tempo. Mas o Cleiton Sampaio, cara, é um zagueiro comum, é um zagueiro comum. O Vitor Gabriel é bom, ele às vezes dá uma rateada, comete uns erros bobos, assim, né? Ontem, por exemplo, ele foi sair jogando 2 vezes com passe errado, entregou bola pro Rolhager lá do Santos, a gente quase tomou gols por causa disso, mas ao mesmo tempo ele tirou umas 3 do Neymar dentro da área, ele ganhou a maioria dos embates aéreos, assim, ele recuperou, cara, ele cortou umas 17 bolas no jogo. Então, ele é um cara que tem um tempo de bola muito bom. Então, a dupla de zaga do Inter tem um cara comum e um guri muito bom. E a dupla de zaga do Vasco, rapaz, nem te conto. É o Lucas Freitas na esquerda, que é um cara que chegou aí do Juventude, fez até uma boa reta final de campeonato. Não chegou para ser titular e acabou sendo, porque a aposta do Vasco para titularidade, o Maurício Lemos, não consegue jogar. E na direita, como o Vasco só tem um zagueiro hoje pela direita, que é o João Vitor, e que todo mundo odeia e está suspenso, quem vai jogar será o Hugo Moura, improvisado, muito provavelmente, pelo lado direito. Hugo Moura volante, você deve conhecer aí o Hugo Moura, passou por Atlético Paranaense, enfim, desde a base do Flamengo, está aí no Vasco desde o ano passado. Acho até um volante razoável, mas zagueiro não é muito a deles, mas é a ideia de Fernando Diniz. Meu Deus do céu, é isso. Bom, então vai ficar Cleiton Sampaio e nosso Vitor Gabriel na zaga. E na lateral esquerda, já tive ânimo em outros tempos para defender Lucas Piton, mas como nem ele mesmo tem ânimo mais de jogar, Bernabé sem muita discussão. E Bernabé, dificilmente algum lateral, poucos laterais no Brasil seriam melhores do que o Bernabé. E o Piton, sem dúvida, morto do jeito que está, não é um deles. Meio campo, a dupla de volantes do Vasco, Jair e Tietê. O Tietê está até jogando alguma bola, o Jair está numa preguicinha danada, está voltando agora, nunca conseguiu se firmar, né? Ele foi contratado em 2023, ainda na SAF da 777, com uma expectativa de que, ia ser um dos pilares do time, até porque tinha sido campeão brasileiro no Galo, ele tem ali a sua trajetória bacana no futebol, o Jair. Acho que já jogou no Inter, o Jair? Acho que ele é das categorias de base do Internacional. Tá vendo?
Mas não tá aí com sequência. E a dupla do Inter, Thiago Maia e Bruno Henrique. Será que tem alguma mudança ou vai provável que sejam Pode esses? ser que algum desses seja poupado, tá? E pode ser que algum deles seja poupado para o jogo contra o Fluminense. Eles estão sentindo muito fisicamente esse retorno. Só que se eles forem poupados, é muito provável que entre o Luiz Otávio, que é tipo assim, o craque do sub-20 do Inter. Tudo bem, o sub-20 do Inter foi rebaixado no Brasileirão, né? O sub-20 do Inter como um todo, muito ruim. Agora, ele é um cara que é diferente. Ele entrou em campo ontem, por exemplo, ele deu chapéu no meio-campo, matou a bola no peito, baixou para a grama. Ele é um cara que tem uma bola que ele rouba do Barreal, se eu não me engano, no campo de defesa, domina, levanta a cabeça, dribla um e lança a bola lá na ponta esquerda. Então, o Luiz Otávio pode ser que entre no lugar do Thiago Maia, mas eu acho que é provável que seja a dupla do Inter também nesse nosso cara a cara. Dupla do Inter. O Tietchan está até jogando bem, mas eu também não estou com ânimo para defender ninguém nesse time do Vasco. Bom, olha aqui. No meio-campo não teremos Felipe Coutinho, que eu até poderia tentar dar uma carteirada aqui com o currículo, com a história e tal. Já ia ficar difícil, ia ficar pegado, mas eu ia tentar. Mas como não tem, o Vasco deve ir com o Nuno Moreira de meia, que é até um bom jogador, um dos raros acertos do Vasco na janela, o português Nuno Moreira, que é mais um ponta esquerda, um meia ponta esquerda, mas que na ausência do Coutinho ele faz esse papel mais centralizado ali, participa dessa construção por dentro. Mas o Alan Patrick é um jogador de um nível superior e já consolidado também, mais experiente. E está numa fase impressionante. Numa ótima fase, né? O Alan Patrick não tem o que fazer. Ótimo jogador. Exato. Cara, nas pontas a gente tem o Wesley, que não vive uma fase tão boa, mas é um cara importante para o Inter, e Carboneiro, né? Não sei, eu acho que no ataque é provável que o Inter não poupe ninguém, tá? Então deve ser o Wesley, Carboneiro tá jogando muito bem também, e o Borré, de centroavante. Eu acho que o Verratti, pelo número de gols que tem feito, é o cara que pode levar essa, porque... porque o Borré... Afinal, isso é um canal vascaíno, né, meu amigo Lucas? A gente tem que botar alguém aí nesse time, porque senão a rapaziada aqui vai ficar muito gol. O Verratti acho que tem mais gol do que o Borré e o Valência juntos. Então, eu acho que aí o ataque, o Verratti é o titular. Pois é, mas ele tá numa fase também, a galera tá pegando no pé dele pra caramba agora, porque as coisas também não estão acontecendo coletivamente. E o Verratti tem um detalhe, que ele de fato faz muito gol, ele de fato é muito dominante nessas jogadas aéreas, né? Mas ele, quando precisa de uma movimentação, de uma articulação ali, de bola no pé, ele deixa muito a desejar, e aí quando a fase não é boa, né? Quando o time não tá ganhando, isso pesa muito sobre ele, né? Assim, o Verratti é aquele cara que, se ele não faz gol, muito provavelmente ele vai ser criticado, porque a galera vai lembrar dele ali dando a quebrada na bola num domínio, não dando uma sequência ali num contra-ataque. É uma coisa que a gente reclama às vezes também aqui. Mais do Valência do que do Borré nesse sentido. Bom, então nas pontas eu acho que fica... Olha só, eu acho que fica o Carboneiro e o Wesley. O Wesley fez uma grande temporada ano passado. Ano passado foi impressionante. Quando ele foi contratado, ele deve ter chegado aí com a desconfiança danada, porque era um jogador que não tinha ido bem no Cruzeiro. Ele chegou a ser especulado aqui no Vasco, todo mundo, não, Wesley não, que Wesley, não sei o quê. Mas foi muito bem ano passado, né? Ninguém imaginou que ele ia jogar tanto. O Wesley, o Carboneiro fez um gol ontem, bonito gol, né? Bom, golaço. Então, fica o Wesley e o Carboneiro nas pontas e o Verratti na frente com o Borré. O Vasco tem o Ryan ali, que é um garoto que tem potencial também. Que é interessante. Nele. Às vezes ele oscila para cima, às vezes para baixo. Quando oscila para cima, costuma ajudar bastante. E é esse o nosso cara a cara. Você está vendo aí na tela o nosso time definido. Agradecer muito a presença aqui do meu parceiro Lucas. Tamo junto, João. Boa sorte para nós lá no Beira-Rio. Um bom jogo. Exatamente, que seja um bom jogo, um jogo sem polêmicas de arbitragem, né, Lucas? De preferência. Sem confusão, na bola, leal, um jogo sempre importante, um grande clássico do futebol nacional, Vasco e Internacional lá no Beira-Rio, e você acompanha tudo aqui na sua Rádio Expresso no domingo, a partir das 4h da tarde, pré-jogo, transmissão e pós-jogo. Vem com a gente. Valeu, Lucas. Tamo junto. Valeu, João. Tamo junto.